Então, para quem não me conhece, tá? Todos sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Mensinger, eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. E o tema hoje é como perder barriga com a low carb, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho dessa estratégia alimentar que é a low carb, que está muito famosa, né? Está muito em alta hoje em dia. E como é que a gente pode aplicá-la em prol do nosso emagrecimento, para a gente perder gordura, né? Para a gente conseguir de fato eliminar esse peso e essa gordura que muitas vezes nos incomodam, tá? Eu preciso que vocês entendam o passo a passo, tá? Porque é importante vocês terem um entendimento para vocês conseguirem aplicar, tá? Então, o que significa low carb, né? A low carb, ela tá muito famosa em qualquer mídia que você procure, né, em relação ao emagrecimento, você vê lá low carb, tem no Google low carb, então é uma palavra que está muito famosa e muito linkada a um emagrecimento, né? Todo mundo fala low carb, low carb, low carb, mas muitas pessoas não sabem aplicar ou aplicam de forma errada. E aí, a low carb não dá certo, a low carb é ruim, a low carb me deu alteração nos exames de sangue e assim por diante, né? Então, o que significa low carb, tá? Então, quando você se depara com essa estratégia, quando você digita lá que você quer emagrecer e aí você vê low carb, o termo low carb, ele significa o quê? Baixo teor de carboidrato. Então, é uma estratégia alimentar com baixo teor de carboidrato. E não só isso, com tipos de carboidratos específicos. Não é porque é low carb, baixo carboidrato, que pode também ser qualquer carboidrato, tá? Então, muitas pessoas tendem a aplicar low carb de forma errada, tá? E muitas pessoas confundem também low carb com no carb, com a exclusão total dos carboidratos. Eu vejo muita gente aplicando aí a low carb e excluindo 100% o carboidrato da alimentação, e aí dá no quê? Não consegue, né? A pessoa não consegue levar adiante. Pelo contrário, fica estressada, fica irritada e acaba não tendo sucesso no seu objetivo. Então, acaba desanimando. Então, vamos potencializar aí essa aplicação da low carb para vocês terem sucesso nesse emagrecimento. Então, low carb é uma redução é uma alimentação, né? Uma estratégia alimentar com baixo teor de carboidrato. E o tipo de carboidrato ele tem que ser levado em consideração também, tá? Carboidratos são geralmente encontrados, né? A gente exclui, na realidade, os carboidratos encontrados em alimentos como, por exemplo, macarrão, algumas frutas, pães, alguns doces, refrigerante, né? Por quê? Porque eles são alimentos inflamatórios, de alguma forma eles inflamam o nosso corpo e acabam criando vários tipos de alteração. Então, esses tipos de carboidratos, como macarrão, alguns tipos de fruta, pães, né, doces, refrigerantes, são alimentos inflamatórios, então eles não fazem parte aí dessa low carb, tá? Porque lembra, é a quantidade e o tipo de carboidrato, né? E para você iniciar a low carb, gente, tem que ser de uma forma progressiva, tem que ser devagarzinho, tá? Porque a gente, na maioria das pessoas, né, estão acostumadas a comer o quê? Aquele mesmo carboidrato de todos os dias, aquele arroz, o feijão, né? E o macarrão, por praticidade até, e são alimentos que não entram na low carb, tá? Porque são alimentos inflamatórios. Então, quando a gente começa a low carb, não adianta você ser radical. Então, você tem que ser devagarzinho, fazendo as pequenas alterações no seu dia a dia, tá? Por quê? Para o organismo acostumar, tá? Eu vejo muitas pessoas, vou contar aqui. Na verdade, o meu avô, ele tem diabetes tipo 2. E estava muito descompensado, porque ele passou
nervoso, enfim. E eu falei, não, a gente precisa arrumar isso. Vamos fazer. Apliquei estratégia low carb nele. E uma das estratégias que eu fiz foi tirar o arroz e o feijão dele, tá? Gente, a glicose dele, né, tava mais de 150, tá absurdo, muito alto. No que ele começou a mudar a alimentação foi para 80, juro para vocês. Só que o meu vô, ele começou a falar assim, eu tô fraco, eu preciso de arroz e feijão, eu me sinto fraco, né? Então, porque a gente tem esse apego, né? Eu não tô falando todo mundo, mas a maioria tem essa tradição e tem esse apego a alguns tipos de carboidrato. E se você muda drasticamente, aqui no caso do meu avô não tinha, eu tinha que agir rápido, não dava para ser muito pontual, até porque se eu liberasse muito para ele, ele ia deixar o que tinha que comer de lado e ia comer só o que interessava. Mas eu tava explicando para ele, não é que você tá fraco, você tá comendo, é porque você está sentindo falta desse tipo de alimento, tá? E é essa a grande sacada, tá? Então, é fazer a troca devagar, tá? Não adianta ir com muita sede ao pote. Por quê? Os maiores efeitos colaterais quando você desmama de um carboidrato, né? Que tem muito. Vira muito rápido o açúcar no seu sangue para um com menor quantidade de açúcar, são, por exemplo, dores de cabeça, tontura, alteração do humor, então a gente fica mais irritado, tem uma irritabilidade, né? E essa mudança tem que ser progressiva, tem que ser devagar, porque senão você se irrita, você joga tudo pro alto e você não consegue levar adiante, tá? Então é importante. É a mesma coisa do jejum que eu falei na live de ontem. Tem que ser tudo devagar, não adianta você querer mudar radicalmente da água para o vinho, né? E o que muitas pessoas me perguntam, né? Tá bom, Daniela, legal, low carb. E qual que é o benefício que eu vou ter com isso? Por que eu faria uma low carb? Por que acrescenta na minha vida eu querer fazer uma estratégia low carb? Primeiro, porque low carb ele te ensina a comer alimentos de verdade. Isso é muito importante. Então, você exclui da sua rotina, a exceção não tem problema, tá? Mas da rotina, de um modo geral, alimentos que são inflamatórios, ou seja, que não faz bem para o seu corpo, melhorando vários aspectos. Ele te proporciona mais saciedade, porque você acaba tendo uma ingestão de alimentos mais ricos em nutrientes, mais rico em vitaminas, mais rico em fibra. Regula e controla níveis, né, de colesterol, triglicérides, gordura no fígado. Para quem tem, igual o caso do meu avô, diabetes, né? Então ajuda a normalizar. Isso é muito interessante, né? Para quem tem resistência à insulina, é muito interessante. Então, para aquelas mulheres, né, que tem aquela barriga de cerveja mesmo, aquela barriga mais durinha, que tem uma insulina um pouco mais alta, super funciona. Melhora o funcionamento do intestino, tá? Porque você acaba ingerindo mais fibra. Emagrece, é uma estratégia que, se fizer corretamente, não tem erro, você emagrece, tá? Combate o inchaço, então mulheres que sofrem com muita retenção de líquido também é interessante, e além disso melhora a disposição. Então, a low carb para você que tá acima do peso e quer emagrecer, né? Tá com aquela roupa que não serve, quer vestir, inchada, intestino ruim. Então, é uma estratégia muito interessante. Fazendo direitinho, você perde peso, é incrível, tá? Outro ponto que a gente precisa ter um entendimento quando nós pensamos em emagrecimento, em perder gordura abdominal ou gordura localizada. Você já se perguntou por que você engordou? O que faz você engordar? Porque é importante vocês terem essa consciência, né? Porque a gente só quer emagrecer, 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 só que a gente tem que saber por que a gente engorda. O entendimento disso vai te levar a sempre ter consciência, principalmente alimentar, do que escolher, do que não escolher. Tá? E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, tá? Por que a gente engorda? Para vocês sempre estarem, né, tendo uma reflexão nessa parte
principalmente, né, alimentar. Então, assim, o consumo de carboidrato, tá? Ele leva o nosso corpo ao consumo de açúcar e carbo, engorda pela ansiedade, bastante doce, sim. Então, o que acontece? O consumo de carboidrato, ele leva o organismo a excretar um hormônio chamado insulina, tá? Que vai fazer, vai colocar esse açúcar que esse carboidrato virou no nosso corpo para usar como fonte de energia. Então, o carboidrato, eles nos dá energia, certo? E aí, dependendo do tipo de carboidrato que você consumir, os níveis de insulina aumentam demais. E aí cai. Então, comeu muito carboidrato, subiu. Por quê? A gente não pode ficar com esse açúcar no corpo. Então, esse hormônio, ele vai lá, pega esse açúcar e leva para a célula e fala assim, ó, a Daniela comeu carboidrato agora, guarda aí, porque é a energia dela. Só que a Daniela, ela tá comendo carboidrato o tempo inteiro. Então, libera, a insulina sobe para pegar esse açúcar para levar para a célula e cai. Sobe, cai, sobe, cai. E aí, o que acontece? A Daniela acaba de comer, dá 2 horas, ela tá com fome de novo. Nossa, que boquinha nervosa, né? Então, aquelas pessoas que almoçam, né, que tomam café da manhã e come, e logo depois de 1 hora, 2 horas, tá com fome de novo, o que tá acontecendo? Tá comendo carboidrato errado e tá comendo excesso de carboidrato. E aí você fica com um ciclo vicioso de fome. E aí o que acontece? Você tem fome, você vai comer mais. Aí deu o pico, caiu. Ai, que fome de novo, tô com muita fome. Aí você vai comer de novo. E aí o que o corpo começa a fazer? A célula, lembra, para gerar energia que vai entrando lá? Fala assim, ô amiga, para insulina, amiga, querida, não cabe mais açúcar aqui dentro, porque a energia da Daniela, das nossas células, já estão todas lotadas. Você tem que se virar nos 30 para levar esse açúcar para outro lugar. E para onde vai esse açúcar? Vai ser armazenado. Então a insulina vai lá e fala assim: eu vou guardar esse açúcar, então, na barriga da Daniela. Ah, vou guardar no culote da Daniela, no braço da Daniela, nas costas da Daniela. E vai acumulando como fonte de gordura. Aí, e é isso que acontece. Então você vai comendo demais no abdômen, Irene, exatamente. Você vai comendo demais. E isso é de perfil de mulher, tá? Então, cada mulher tem um biotipo. Tem mulheres que acumulam mais gordura na barriga, tem mulheres que acumulam mais gordura no braço, tem mulheres que acumulam mais gordura nas pernas, no culote. Enfim, cada mulher, cada biotipo acumula gordura num lugar. E aí fica esse vício. E aí você tá sempre acumulando gordura. E aí, o que acontece? Quando nós reduzimos a quantidade de carboidrato e escolhemos as melhores opções de carboidrato, a gente começa a fazer o quê? A usar a nossa gordura como fonte de energia. Por quê? Porque está entrando um carboidrato mais positivo para o nosso corpo. E aí o corpo, ele começa a usar a nossa gordura como fonte de energia. Porque o corpo, gente, tem 2 fontes energéticas, tá? Carboidrato e gordura. Tô falando dos alimentos. Então, você pode comer carboidrato, que é uma fonte energética, e gordura boa também é fonte energética, tá? E quando a gente escolhe carboidratos bons, que eu vou falar quais são os bons carboidratos para vocês colocarem na rotina de vocês, ele não vai ser armazenado como gordura. Ele vai ser praticamente usado para fonte energética, porque ele tem fibra, ele tem vitaminas, ele tem minerais. Então, ele é um composto de nutrientes que vai ser utilizado para várias funções no nosso corpo. E aí, o que acontece quando você troca o tipo de carboidrato, que é a proposta aí da low carb, quando você troca o tipo de carboidrato, o corpo ele vai parar de ficar armazenando esse carboidrato em forma de gordura. E aí ele vai pegar a sua gordura localizada
a sua gordura estocada e vai começar a usá-la como energia. Vocês entenderam isso? Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. E o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, o maior erro, cortam todo o carboidrato, tanto carboidrato bom como carboidrato ruim, tá? Até porque às vezes não tem essa informação, tá? E aí, carboidratos até de fruta, né? E é importante, gente, vocês terem esse entendimento e saber essa diferença do que são carboidratos positivos e do que são carboidratos não tão interessantes, né? Então, bons carboidratos, carboidratos positivos vão te dar energia, sem ser armazenados em forma de gordura, tá? Que podem ser encontrados nas frutas, podem ser encontrados nos legumes, nas verduras, tá? E aí o que acontece? As pessoas tiram radicalmente o carboidrato. A pessoa senta lá na minha frente no consultório e fala assim: Daniela, não sei porque eu tô engordando. Não sei porque eu tô com essa barriga. Não consigo emagrecer 1 grama. Tô inchada. Cortei carboidrato, né? Não como banana. Banana é clássico. Não como banana porque a banana tem muito açúcar. Cortei banana da minha vida. Tudo bem. A banana, ela é doce. Toda fruta que é doce, gente, ela tem um teor de carboidrato maior, tá? Que é a frutose. Isso é fato, tá? Então, toda fruta mais docinha, por exemplo, um mamão, uma banana, as frutas mais docinhas, elas tendem a ter mais carboidrato. Legal. Só que o que acompanha esse carboidrato? Por exemplo, uma banana. Ela tem fibra, ela tem vitamina, ela tem minerais, ela tem potássio. Olha quanta coisa boa. Aí, se você compara com o pão, né? O que ele tem de nutriente? Isso é um carboidrato vazio, que não vai acrescentar em nada, tudo bem, né? Eu gosto muito, a gente ainda vai entrar nesse ponto, mas é um carboidrato que não vai agregar nada à sua saúde. Nada mesmo, tá? Pelo contrário, você se sente mais inchada, muitas mulheres distendem o abdômen quando consomem, ou dá gases, né? Então, prestem muita atenção nos tipos de carboidrato que está entrando na rotina alimentar. Estou falando rotina alimentar, tá? Exceção é uma coisa. A exceção não vai fazer você, né, pôr tudo a perder. O problema está na rotina alimentar, tá? E qual que é a diferença, Daniela, entre os carboidratos, né, positivos, que são melhores para a nossa saúde, de carboidratos não tão interessantes? Vamos lá. Então, vamos lá. Quais são os carboidratos não positivos para consumo diário? Então, são aqueles de caloria vazia, sem nutriente nenhum. Então, por exemplo, o macarrão, massas em geral, né? Os pães, os embutidos, as bolachas. Então, tudo que é industrializado, tudo que é embalado, tudo que tem um monte de ingrediente, tem conservante, tem data de validade, porque esse produto, esse alimento, ele de alguma forma ele foi modificado, tá? Ele foi enriquecido com alguma coisa, ele perdeu a essência, entendem? E muito dessas adições, adição de conservante para ter durabilidade, adição de. Como é que fala? De sódio, muitas vezes gordura para dar palatabilidade. Então, a gente, quando compra o alimento, ele tem que durar, né, na prateleira, em casa, e ele tem que ter sabor gostoso. E aí, eles adicionam muitas coisas que a longo prazo, consumindo diariamente, não é interessante para o nosso corpo. E aí, qual carboidrato nós devemos, né, preferir que vai agregar aí na nossa alimentação? Carboidratos íntegros. Quando eu falo íntegros, eu estou falando íntegros para não confundir vocês, mas vou falar aqui. Carboidratos integrais. O que vem a primeira coisa quando eu falo carboidratos integrais? Pão integral, né? Mas não é isso, tá? Carboidrato íntegro é que não passou por nenhum processo industrializado. Então, ou seja, uma cenoura, fui lá, colhi,
tirei da terra e comi. Ele é íntegro, ele é integral, ele não passou por nenhum processo, tá? Esses pães de mercado, quando a gente fala assim, ai, olha que pão top, é um pão integral. Gente, ele foi adicionado um monte de coisa nele. Não é natural. Ou seja, não vai fazer bem pro seu corpo. Entende? Fora a lista de ingredientes que é enorme. Então, quando a gente fala produtos integrais, alimentos integrais, é ele na forma natural. Então, produtos íntegros. Fruta, eu vou lá no pé de manga, tiro uma manga. A manga é integral, tá inteira ali. Eu como ela daquele jeito que eu colhi. Suco de manga já foi processado, tá? Uma abóbora, inhame, mandioquinha, batata doce. Então, esses alimentos que você já compra ali na bancada, na feira, né? E que você consegue consumir ele daquele jeito sem ter que fazer nada, isso é um alimento mais natural, isso é um alimento mais positivo, tá? Então não passa por nenhum processo de industrialização. Isso vocês têm que ter claro no processo de emagrecimento de vocês, certo? Então, essa é a diferença dos tipos de carboidratos, tá? Daniela, mas aí o que eu faço? Eu tenho que excluir carboidrato? Não, de jeito nenhum. Até porque se você exclui carboidrato, é um tiro no seu pé. Você não vai sustentar isso por muito tempo. Então, esquece, tá? Primeiro, que só retomando pro pessoal que entrou agora, low carb não é no carb. Você não precisa excluir carboidratos, mas sim se atentar em duas coisas. O tipo de carboidrato que você vai consumir e a quantidade que você vai consumir, tá? O que eu vejo muito? Muito. As pessoas excluem carboidrato da rotina porque querem emagrecer. Então, vou emagrecer, pronto, decidi, não como mais carboidrato. Beleza. Passa café da manhã, até o almoço tá tudo bem, ótimo. Almoço vencia metade do dia, vai à tarde, chega à noite, ou daquela hora, aquela horinha lá, 4, 5 horas da tarde, que você já tá no estresse, já tá na ansiedade, querendo comer à mesa, querendo mastigar alguma coisa, o que faz? Eu não comi carboidrato o dia inteiro. Eu vou abrir essa paçoquinha. Ou, eu vou pegar esse pedacinho de doce de leite. Ou, eu vou pegar uma colherzinha de leite condensado. Acontece ou não acontece? Acontece. Eu vejo isso. Lógico que acontece. Então, um outro erro a ser apontado é ficar compensando refeição. Então, você tira, né, um alimento, né, um grupo alimentar e acaba compensando em outro. Gente, então você tem que distribuir esses carboidratos e controlar a quantidade deles durante o seu dia. Não adianta fazer isso, não come nada de carboidrato. Não, eu levo café da manhã, almoço, chega às 5 horas da tarde. Nossa, não comi carboidrato o dia inteiro. Vou pegar uma paçoquinha. Vou pegar só um pouquinho de leite condensado. O que custa? Né? Gente, isso acontece. Isso é muito comum. É muito comum. Porque você tá compensando. Tem uma lacuna aí. Por isso que não se deve excluir. Certo? E outro erro que as pessoas que fazem estratégias low carb, que de fato ocorre e que aumenta a sua gordura localizada, é excesso de produtos zero. Produtos industrializados zero. Refri zero. Não tem caloria, não tem problema. Gente, esses produtos zero, eles têm muito adoçante. Adoçante estimula mais a vontade de carboidrato e doce. Quanto mais adoçante você coloca no seu dia, no seu cafezinho, no seu chá, no seu abacate, no seu iogurte natural, o que adianta comprar um iogurte
aí lindo, maravilhoso, de 2 ingredientes, né? Sem corante, sem nada, e vai lá e adiciona o adoçante. O que adianta você comer uma fruta, por exemplo, como um abacate, né? Super boa para quem quer emagrecer, come estratégia, vai lá e pinga adoçante, tá? Usar produtos dietéticos e produtos com adoçante é desculpa de quem quer comer muito. Ponto. E fica usando adoçante para poder comer de tudo, tá? Então, vamos agora falar. Vocês entenderam isso, gente? Esses excessos que não podem ocorrer, porque aí jejum que não funciona, low carb que não funciona, nada funciona para mim, eu não emagreço por nada, e vocês ficam, ó, se chicoteando, porque nada resolve, e aí vocês chegam chega falando, né? Chega o consenso aí que emagrecer não é pra você, que você tem que tomar remédio, que você tá fadada a engordar sempre. E não é assim, tá? E agora eu vou falar pra vocês como vocês podem usar a estratégia low carb para perder gordura, tá? O que acontece? Primeiro passo que nós temos que dar. Então, a gente já falou aí dos carboidratos, né? De não compensar alimentos, que isso é um erro. Ficar consumindo aí produto zero, enfim. O que nós temos que fazer? Nós temos... O grande ponto é que vocês têm que ter consciência disso. É dessensibilizar a sua célula. Nossa, Daniela, o que é isso? O que você está falando? Vou explicar. O que acontece? Ao longo da nossa vida, nós somos estimulados a comer carboidrato, não é verdade? Você aí que tem filho, deu 6 meses do bebê, introdução alimentar. O que você começa a dar? Ah, eu vou dar uma bolachinha de polvilho. Ah, eu vou dar uma bolachinha de água e sal. Gente, olha, ele ama ficar chupando bolacha maisena. Eu dou o tempo inteiro porque essa criança fica quieta e taca a bolacha maisena na criança. Ai, olha, ele gostou porque vem brinquedo naquele flocos de milho. Ai, olha, um bolinho, não tem problema. Então, desde a nossa introdução alimentar, e eu, idem, tá? Eu também, desde os meus 6 meses, quando minha mãe começou a introduzir, acredito não, fato, pelo que eu conheço minha mãe, ela me passou esses bolachinhas de água e sal, polvilho, coisas assim, normal, não é? Para quem não é filha de nutricionista, normal. E aí o que acontece? Então, desde os 6 meses, nós estamos habituados a consumir carboidrato. E aí o que acontece? Quanto mais carboidrato nós consumimos, mais aumenta os nossos receptores. Ou seja, mais o nosso corpo fala assim: a Daniela curte esse alimento aí. Ela gosta. Vamos fazer assim, gente? Vamos trabalhar mais? Vamos colocar mais gente para receber esse carboidrato que eu sei, a Daniela gosta. A Daniela curte. Desde pequenininha ela tá comendo, então vamos ser mais receptivo com esse alimento, né? Então, vamos aumentar as nossas boas-vindas. E aí, a gente acaba tendo mais receptores de carboidrato. E quanto mais receptores nós temos, mais vontade de comer carboidrato nós temos. Então, a gente precisa virar esse jogo, né? Inverter isso e diminuir esses receptores. Então, fazer essa dessensibilização celular. Então, diminuir o estímulo, diminuir a demanda com que você come carboidrato. Diminuindo a demanda, o corpo ele vai entender o quê? Nossa, aquele alimento que a Daniela sempre comeu, sempre, né, vem comendo, parou. Acho que a gente não precisa mais de tanta gente para recepcionar. Vamos dar uma diminuída? Quando isso começa a acontecer, você passa a não ter tanta vontade assim, tá? E aí, isso também entra nessa parte, tá? Então não adianta você ficar, vou desensibilizar minhas células, vou dar outro estímulo, aí não come nada de carboidrato. Quando vai comer, come um carboidrato não interessante, um carboidrato que não vai agregar nada, tá? Porque aí a quantidade de açúcar naquele carboidrato é muito grande, o corpo volta a ter essa
boas-vindas. Entendeu? E aí, não adianta, você sofreu o dia inteiro, deixou de comer carboidrato e quando comeu um que não tem nada a ver, desses aí que não são interessantes, e aí o corpo volta a aumentar toda a receptividade dele. Então, não adiantou. Então, isso tem que ser mantido um padrão, né? E aí aí entra na parte que eu quero falar para vocês que eu acho muito importante, quais alimentos fazem parte da low carb, né? O que acontece? Existe a low carb do Google e existe a low carb da Daniela, nutricionista. Gente, qualquer um aqui, sem mimimi, vai dar um Google e vai colocar low carb, vai aparecer cardápio. Quem nunca fez isso? Vai aparecer cardápio, vai aparecer receitas, vai aparecer lista de ingredientes, vai aparecer alimentos permitidos, alimentos que não são permitidos. A informação tá aí para todo mundo, não é verdade? Qualquer um de vocês, a hora que termina a live, dá um Google. Como fazer dieta low carb? O que pode na low carb? O que comer ou não comer na low carb? Vocês vão encontrar, gente, sites e mais sites nas mídias sociais. Tem aí informação para todo mundo, sem mimimi. Só que tem a low carb do Google e a low carb da Daniela, minha low carb. Que eu gosto, eu uso um olhar mais sem restrição, mas fazendo vocês terem um entendimento e a consciência alimentar, porque aí a gente acaba comendo, né? Não passa à vontade e aí o emagrecimento ele acaba vindo de forma mais natural e mais fácil, sem chicoteada, sem ficar sofrendo, entende? E é o que eu vou explicar aqui para você. Então assim, vamos colocar essa low carb aí. Primeiro, vamos combinar aqui com vocês. Vou combinar aqui com vocês. Primeiro ponto, preferir os alimentos íntegros, tá? Na rotina. O que são alimentos íntegros? Alimentos integrais, não industrializados, nada de embalados, enfim. Ai, Daniela, temos um problema. Eu amo comer pão. Sou viciada num pãozinho. Não consigo. Não é verdade? Quem não é assim? Viciada num pão. Não fica sem. Muita gente. Eu vejo isso diariamente. Não consigo, Daniela, um pão pra mim não vai. Então, o que acontece? Lembrando que eu estou falando de rotina. Não estou falando de exceção. Exceção não tem problema. Por exemplo, se você tá num plano aí para emagrecer e uma vez na semana, num final de semana, você come um pão francês, não é ele que vai isoladamente, vai pôr tudo a perder, você vai engordar, voltar tudo que você estava. Não, isso é mito, não existe, tá? O que não pode é rotina. A exceção não tem problema. Combinado? Aí, beleza. Daniela, mas eu amo pão, como é que eu faço? Então, assim, o que você pode fazer? Tenta, ao invés de usar um pão com farinha de trigo, tenta comprar um pão com uma farinha de amêndoa, ou uma fermentação natural, ou um pão mais caseiro, né? Ao invés de você, por exemplo, no café da manhã tomar um suco de laranja, que é péssimo o suco de laranja, para quem não sabe, tá? Tenta tomar um chá, um café. Ao invés de usar uma geleia, tenta usar uma manteiga ou um óleo de coco, entendeu? Então vai fazendo pequenas mudanças. Eu gosto da low carb porque ela é muito versátil. Eu estava até conversando hoje com uma paciente que ela foi num bar, alguma coisa assim, ela falou: Daniela, para mim foi muito bom, porque eu cheguei lá, eu pedi espetinho de queijo coalho, de carne, de frango, de linguiça. Fiquei super bem, tá? Então, realmente a comida mesmo, comida de verdade, tá? Aí entra nessa parte. Daniela, eu amo arroz. Amo arroz, não fico sem, tá? Então, o que eu costumo dizer?
Se você ama esse alimento, não adianta, as coisas têm que ser permanentes, né? Então você não vai deixar de gostar de arroz. Não vai. Quem gosta de chocolate, quem gosta de doce, nunca vai deixar de gostar. Aí a coisa ela tem que ter perpetuidade. Tem que ser uma mudança de hábito. Então, por exemplo, na low carb, gente, arroz é proibido. Se vocês pegarem alimentos permitidos e não, na low carb o arroz ele é proibido. Mas o que eu costumo mostrar para vocês, que eu quero que vocês entendam. Se você ama arroz, ama, é um alimento que, putz, eu amo mesmo. E tem hábito aí de colocar 6 colheres de sopa de arroz, 4 colheres de sopa de arroz, diminua essa quantidade. Não tem problema. Diminua essa quantidade e aumente as outras porções do prato. Então, aumente a proteína, aumente a salada, aumente as verduras. Por quê? As fibras, os componentes desses alimentos vão ser muito maior, vão ter maior proporção e quantidade do que as 2, 3 colheres de arroz que está no seu prato. Então, vai suprir. Entendem? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, vocês terem bom senso na hora de montar um prato, tá? Aí a pessoa vai, tenta fazer low carb, tem gente que passa bem sem arroz, excelente, ótimo, mas tem pessoas que não, tem pessoas que não conseguem, que tem um vínculo. Claro, se esforçar um pouquinho talvez, mas às vezes não tá no momento. E aí tudo bem, não tem problema. Come o arrozinho ali, só que aumente. O arroz ele tem que estar na menor proporção do seu prato. Aumente as proteínas, use temperos anti-inflamatórios, cúrcuma, orégano, né? Pimenta, alecrim. Aumente os temperos naturais da sua comida. Aumente, né? Coloque azeite, que é uma gordura anti-inflamatória, tá? Então, aumente os outros componentes do seu prato. E ok, aquele arroz ali é minoria. Vai entrar muito mais nutriente do que só o arrozinho, tá? Às vezes é melhor você comer um arroz, se sentir bem, se sentir saciada, se sentir realizada com a sua alimentação, porque a alimentação, gente, ela tem que ser amiga da gente, tá? Ela não tem que ser inimiga. A alimentação ela tem que caminhar junto, a gente não pode ter raiva, ódio de comer. Então tem que ser um momento gostoso. Até porque a gente praticamente é o que a gente faz todos os dias. Então, se não tiver prazer nisso, né, aí fica complicado. Então, a alimentação, a comida, ela tem que ser muito prazerosa para você conseguir o objetivo, alcançar o seu objetivo. Então, nessa parte, eu prefiro muito mais que a pessoa consuma um pouquinho de arroz e se sinta bem. Putz, legal, gostei. Tô aderindo a essa alimentação, tô gostando dessa estratégia, do que coma, sei lá, uma abóbora, um inhame querendo cuspir no prato, voltando, tendo ânsia, não descendo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Então, o contexto alimentar, ele é muito importante. Então, o bom senso é muito importante. Então, vocês podem comer de tudo, né? Dando, claro, sempre preferência por alimentos de boa qualidade, né? E que te gerem energia, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que para emagrecer, gente, o emagrecimento ele tem que ser feito com saúde e sem sofrer, tá? Então não precisa tirar o carboidrato. A gente tendo um bom senso, né, num conjunto, dá super certo. Então, o grande segredo, gente, é vocês saberem escolherem os melhores tipos de carboidrato e de jeito nenhum, hipótese alguma, excluí-los da sua rotina, tá? Sempre ter esse cuidado de saber o momento que vocês vão colocar, porque um carboidrato bom, ele vai otimizar o seu metabolismo, essa energia. Um carboidrato ruim, ele vai ser estocado em forma de gordura. Então, sempre quanto mais íntegro, melhor, tá? A questão maior é que para você emagrecer, você não precisa ficar sem comer. Você só precisa aprender a comer direito. Entenderam?
É isso que vocês precisam ter claro para vocês. Claro, claro. E na low carb, gente, é gostoso. Façam low carb. Vocês vão ter um super bem-estar. Gente, pode queijo parmesão. Quem não ama coisa gratinada? Difícil. Então, pode pôr parmesão para gratinar em cima da comida. Queijos amarelos. Que delícia, né? Meia cura. Pode consumir meia cura, pode consumir parmesão, queijos mais envelhecidos, Gouda, Brie, né? Um gorgonzola. Olha que legal, entendeu? Tem muita opção. É que a gente fica sempre pensando na mesma. Ai, meu arroz, meu feijão. Ai, meu pãozinho integral. Gente, tem tanto pão bom por aí, caseiro, de pequenas pessoas, pequenas empresas que fazem pães de fermentação natural, que usa uma farinha de qualidade, que não tem um monte de porcaria. Gente, tem muita coisa boa aí, é só procurar. E muita coisa gostosa e saudável. É que a gente fica sempre no automático. Ai, lasanha de berinjela, um parmesãozinho gratinado, uma couve-flor gratinada, né? Uma abobrinha recheada com uma carninha moída, tá? Então, tem muita coisa que a gente sempre fica no automático, sempre na mesmice, tá? E lembre-se, isso é muito importante, sempre respeitando o corpo de vocês, tá? Então, você que come, por exemplo, carne vermelha e se sente, né, distendida, né, a digestão fica um pouco difícil, então, respeita sempre o corpo de vocês. Não me dou com queijo parmesão, não coma. Não é porque tá ali na low carb que você precisa comer. Essa batata doce me dá uma distensão abdominal, gases. Então, não coma, tá? Então, sempre aprenda a escutar o seu corpo e os sinais. Todos os alimentos que nós comemos, eles dão sinais positivos ou negativos. Então, é importante você estar sempre se atentando aos sinais que seu corpo dá, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.